Vamos falar de um assunto que o brasileiro não gosta muito, que são as taxas de juros. Nós estamos na linha com o Luiz Eduardo Assis, economista e diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, nós tivemos hoje a divulgação pelo Banco Central do levantamento anual referente ao crédito, taxas de juros, e o Banco Central sempre chama atenção para a queda que houve na taxa do cartão de crédito, mas eu acho até estranho você falar em queda, quando a taxa média chegou a 334,6% ao ano no fechamento de 2017. Claro que houve uma queda, no ano anterior estava em 497,7, queda de 163,1 ponto percentual, mas é difícil imaginar que seja razoável você ter uma taxa de 334% ao ano, e aí tem o cheque especial com 323%. Nesse caso, a queda foi até inferior à queda registrada pela taxa básica de juros. Luiz Eduardo, por que essa resistência do mercado? Eu queria até lembrar que esses são linhas de crédito que até o próprio sistema financeiro diz que são exceções, que os consumidores não devem utilizar muito, que são apenas para uma urgência, você não pagar o cartão de crédito inteiro na fatura, você ficar usando o cheque especial. Mas, de um modo geral, a gente ainda tem taxas bem altas, não é? Com certeza, as taxas são extremamente elevadas. É até curioso comemorar uma queda, porque as taxas continuam absolutamente extravagantes. Existe toda uma discussão hoje do Banco Central com a Federação no sentido de buscar mecanismos para que essas taxas possam ser reduzidas. Em grande parte, elas não caíram ainda muito, porque as taxas de inadimplência também caíram um pouco ao longo de 2017. Tendência para 2018 é ter uma queda um pouco mais significativa. Há uma discussão muito grande sobre o impacto dos depósitos compulsórios. Os depósitos compulsórios, que representam uma parte do dinheiro que os bancos captam, que deve ser depositada no Banco Central, estão no Brasil entre os maiores do mundo. Certamente isso colabora para que a gente tenha taxas de juros também extremamente elevadas. Acho que o Banco Central tem que assumir esta missão e discutir, implementar medidas que possam acelerar essa queda que está esperada para 2018. O Banco Central fala na possibilidade de novas alterações, por exemplo, no cheque especial, também fixando um prazo para utilização, como aconteceu com o rotativo do cartão. Ele quer acelerar a utilização também do cadastro positivo, que é uma coisa que a gente ouve falar há muito tempo aqui no Brasil e que não decola, né, Luiz Eduardo? Eu acho que desde a época que você estava no Banco Central já se falava disso, que as pessoas, os bons pagadores teriam acesso a linhas mais baratas, mas a gente tem toda uma estrutura de formação dos juros aqui no Brasil que faz com que bancos que operam também no exterior aqui tenham taxas muitas vezes acima da que eles cobram lá fora, né? É uma distorção e o Banco Central tem que admitir que isso precisa mudar. Na verdade, a economia brasileira também tinha outras distorções, também era diferente do resto do mundo, numa série de características, e nós, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, aos poucos, nos transformando numa economia normal. Na questão dos juros, não. Na questão dos juros, nós ainda estamos numa situação de absoluta excepcionalidade. Um fato muito interessante, que também corrobora nesses juros extremamente elevados, é o fato de que há pouca transparência neste mercado. É muito difícil você ter condições de concorrência efetivas, principalmente porque estamos falando hoje de 5 grandes bancos que dominam praticamente 100% deste mercado. É muito difícil você não garantir transparência. Ninguém sabe a rigor quanto que está pagando de juros, ninguém sabe a rigor quanto está pagando de taxas de administração, ninguém sabe quanto paga de banco. Todo mundo sabe quanto paga de luz, todo mundo sabe quanto é a conta de água, de telefone, do celular, a conta do gás, mas ninguém sabe quanto pagou no mês passado de banco. Uma medida muito simples que provocaria uma maior transparência seria o Banco Central obrigar os bancos a divulgarem essas informações. Quanto que cada um dos cidadãos, cada um dos correntistas pagou nas várias formas, nas várias modalidades, de tal maneira que, depois daquela informação que ele tem no banco onde ele é correntista, ele possa visitar um banco concorrente, apresentar aquele cardápio de produtos e solicitar uma proposta.
Ou seja, isso incentivaria, com essa maior transparência, incentivaria a maior concorrência por parte dos bancos. Hoje é muito difícil sair de um banco e para outro banco. As pessoas, em geral, acreditam que isso não fará nenhuma diferença, porque elas não têm a informação que é a mais básica, que é quanto que eu paguei de banco nos últimos meses. Essa informação não é simples, ela não fica disponível. A gente vê que o Banco Central vem tentando alterar algumas regras para ver se consegue produzir resultado, mas há uma resistência enorme, né, em relação a qualquer corte maior dos juros, porque eu acho que não justifica você cobrar taxas tão altas, mesmo com risco de inadimplência, porque não houve a explosão que se imaginava naquela fase pior de desempenho da economia, na recessão pesadíssima. Então não é agora que você vai ter uma explosão de inadimplência. A gente já vê até uma certa reação do consumo, que indica que há também alguma retomada de poder de compra da população. Os dados de mercado de trabalho melhoraram um pouquinho. Então não justifica, assim como esse diferencial em relação à taxa básica de juros, que aliás nas projeções do mercado deve cair mais agora nesse começo de ano, né, Luiz Eduardo? Vai cair mais, com certeza. Existe uma expectativa cada dia mais positiva para 2018. Os juros básicos, a taxa Selic deve cair pelo menos mais 2 vezes. E como você dizia, isso deve criar espaço para uma queda mais significativa dos juros. O meu ponto é que o Banco Central poderia acelerar esta queda, estimulando a transparência, estimulando a concorrência. É através da concorrência entre os bancos que a gente pode ter juros menores também. Agora, como estimular essa concorrência? Por exemplo, como eu comentava há pouco, obrigando os bancos a informarem exatamente quanto que eles estão cobrando, quanto que as pessoas estão pagando. Quanto que nós pagamos de banco em dezembro do ano passado? Nós não sabemos. Essa informação não está claramente disponível. Você pode analisar a taxa de juros, você pode analisar a taxa dos fundos, você pode analisar as várias taxas, mas você não tem um extrato no final do mês em que claramente identifique cada um dos produtos que você comprou e quanto que você pagou. Tá certo, nós conversamos com o Luiz Eduardo Assis, que é economista e ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos.